Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você vai estar vendo esse vídeo aí, mas eu sou o Raul Santos. Seja bem-vindo ao Dá o Papo Podcast, programa que Deus tem colocado em nosso coração para que possamos compartilhar da palavra de Deus. Então, sinta-se à vontade, pode fazer parte desse projeto também. Como, Raul, eu posso fazer parte? Você pode se inscrever no canal, você pode curtir o vídeo, você pode compartilhar com alguém que possa estar precisando receber algo de Deus, se isso também edificar a sua vida. Lógico, porque nós costumamos compartilhar coisas boas, coisas que nós pensamos que vai ajudar as pessoas ou que vai, sei lá, entreter de alguma maneira ou trazer um humor, sei lá, alguma coisa, mas que nós vejamos nas outras pessoas que isso vai fazer bem. Então, se esse vídeo você vê que vai fazer bem para outra pessoa, você pode nos ajudar compartilhando, comentando no vídeo para que gere mais engajamento. E é isso, é isso. Mais uma vez, eu sou o Raul Santos, sou aqui da cidade de Paulínia e compartilho da palavra de Deus, daquilo que eu mais gosto de falar, que é sobre a palavra de Deus, que é algo que mudou a minha história quando eu conheci Cristo Jesus. E eu queria falar com vocês hoje, porque semana passada, se eu não me engano, acho que foi semana passada, eu tava conversando com um amigo meu do trabalho, o Agnaldo, e ele me falou algo que me desconcertou. Ele disse que não parece eu no vídeo, ou seja, que parece que eu sou outra pessoa, e isso entrou na minha cabeça. Eu falei, cara, será que eu sou uma pessoa diferente? Será que eu sou duas pessoas? Será que eu perdi a minha identidade? Ou será que eu tô vivendo um personagem em algum outro lugar? E ele não disse isso pro mal, dizendo que eu sou duas caras, essas coisas, não. Eu acredito que ele disse isso porque ele não tava entendendo e vendo, porque ele falou, Raul, o seu sorriso lá é diferente, o seu jeito de falar é diferente. E aí eu vou dizer pra você, Aguinaldo, cara, é diferente porque eu estou compartilhando daquilo que eu mais amo, cara. Aquilo que eu mais amo, que é a palavra de Deus. É diferente porque aqui eu consigo ser e compartilhar e falar, por mais que eu goste de futebol, por mais que eu gosto de esporte, por mais que eu gosto de outras coisas, por mais que eu gosto do Santos Futebol Clube, porque me tira a paciência às vezes, por mais que eu goste de tudo isso, eu amo Cristo Jesus. Eu amo Cristo Jesus. E é isso que... É por isso que é diferente. É por isso que é diferente. É porque eu amo Cristo Jesus. Então, é isso, é isso. E eu quero compartilhar com vocês algo que eu tava ontem lendo sobre até uma palavra que tá em moda, né, no meio evangélico, que é devocional. Sempre houve devocional, sempre fizeram devocional, mas hoje é moda, e não que seja moda ruim, mas hoje é comum se fazer a devocional. E eu tava fazendo a minha devocional, lendo o texto, e aí eu fui despertado para estar lendo sobre o Sermão do Monte. E é só porrada que a gente recebe ali, quando o Cristo Jesus está dando os ensinamentos no seu sermão mais conhecido, que é o Sermão do Monte, em que ele reúne o pessoal e começa a falar coisas que às vezes você lê e parece que é impossível de cumprir. Parece que a lei era mais fácil de fazer. Porque, um exemplo, quando Jesus fala sobre o adultério, e a lei dizia que se for pego no ato do adultério, será condenado ou terá as penitências que eram previstas por lei. E aí Jesus fala que se você só imaginar e cobiçar, você já cometeu o adultério. Você vê que parece que é algo que Jesus veio trazer que é impossível de se cumprir. E, na realidade, é impossível de se cumprir. Você só vai cumprir com Cristo Jesus, porque Ele cumpriu por nós. E quando eu estou em Cristo Jesus, eu tenho força para cumprir tudo isso que Ele tem deixado para nós como mandamento. E, irmãos, não é fácil, não é fácil, não é fácil. É difícil, cara. É difícil você cumprir a palavra de Deus.
Às vezes as pessoas falam que não, é fácil. Não, não é fácil, é difícil. É difícil, porque às vezes você passa, por exemplo, com aquilo que eu comecei a falar no começo do vídeo. Um exemplo é, às vezes as pessoas pensam que você é duas pessoas diferentes. Lá no meu emprego, eu sou o Raul. Só que eu sou o Raul, funcionário de uma empresa que tem limites dentro da empresa. Na minha casa, eu sou o Raul. Só que eu coloco os meus limites aqui. Entende como não é que você muda a sua personalidade, mas em determinados lugares você não pode. Não é que você não pode ser você. Como que eu vou usar a palavra? Você não pode expressar totalmente, porque existem limites para aqueles lugares que foram impostos por donos ou por pessoas que estão naqueles lugares. Mas quando você está em Cristo Jesus, Jesus permite que os limites sejam rompidos, porque você consegue conversar com uma pessoa separada, você consegue falar com outra, você tem acesso a determinados lugares e aí você consegue compartilhar. É aí que nós fazemos a diferença. É aí que nós somos a diferença, quando nós conseguimos, nesse particular, expressar aquilo que Deus quer. Então, não se apegue ao fato de que Jesus tem colocado mandamentos que parecem impossíveis para nós e humanamente é impossível se cumprir, mas nós cumprimos em Cristo Jesus. Ou seja, quando eu estou em Cristo Jesus, quando eu estou apegado a Cristo Jesus, eu consigo cumprir esses mandamentos. E dentre um dos mandamentos que eu queria dizer para vocês, eu até anotei aqui, que está em Mateus capítulo 5. Eu vou abrir aqui para vocês. E aí eu quero dizer para você, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa também da igreja. E irmãos, não... Irmãos, irmãos. Você que tá vendo aí, você é meu irmão. Amém? Cara, não se apegue só àquilo que a pessoa lê para você, tá? É bom você ler se essa pessoa tá lendo realmente a palavra de Deus ou se ela tá expressando da cabeça dela. Hoje eu tava vendo um vídeo que uma pregadora pediu para colocar no telão o texto e aí ela começou a acompanhar no telão e ela tava lendo Apocalipse e tal, e de repente a pessoa que tava colocando a Bíblia no telão, ela colocou um trecho da música e a pregadora começou a ler aquilo como se fosse o texto bíblico. E aí, depois de umas 4 estrofes, que ela foi entender que ela não tinha nada a ver do que ela estava lendo. Então, eu sempre digo aqui para vocês, lê o que a pessoa está falando para você. Você tem acesso à Bíblia, você tem acesso às coisas de Deus. Então, lê para ver se, pelo menos, o que a pessoa está lendo realmente está lá. Porque, às vezes, a interpretação e o discernimento é um pouco diferente, né? Mas se você ler, cara, você não vai ser enganado. Mas aí vamos aqui, ó. Mateus 5, versículo 13 até o versículo 16, Jesus começa a falar sobre algumas características, e é isso que eu queria dizer pra você, que eu comecei a falar sobre identidade, né? Porque esse amigo meu, ele disse que parece que eu sou outra pessoa quando eu tô gravando esses vídeos. Mas não é. Nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Nós temos uma identidade nesse evangelho. E aí Jesus fala assim, ó, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido ou perder o seu gosto, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado por homens. Cara, eu fui impactado com esse versículo, que aí eu falei, cara, nós somos o sal. E aí tem brincadeiras hoje, por exemplo, mas eu sou o sal grosso. Não, não tem essa. Se você é sal grosso, você não é o sal que Cristo Jesus preparou. E uma das características, ou a principal característica do sal, é dar gosto às coisas, dar sabor às coisas. E quando o sal é demais, a pessoa percebe, porque não vou conseguir comer isso daqui. Ou quando o sal é pouco, a pessoa também percebe, ela fala, cara, eu não vou. E tem que estar temperado certinho. Você percebeu que Jesus nos chamou para ser o sal
da terra. Ou nós temos o tempero para isso daqui. E aí ele fala assim, ó, que quando nós perdemos o sabor, ou quando o sal perde o sabor, ele não serve para mais nada, senão para ser lançado fora e ser pisado por homens. Cara, quantas pessoas estão perdendo o sabor, estão perdendo a função dentro do evangelho, porque tem, sei lá, eu não sei como pode estragar um sal. Eu não sei como ele perde o tempo, a validade. Eu não sei dessa forma qual é. Mas se Jesus cita, é porque dá para fazer. O sal perdeu o gosto dele. E aí ele não serve para mais nada. Não dá para você adaptar um sal sem sabor para qualquer outra coisa. Não dá para você fazer outra coisa com esse sal a não ser jogar fora. E quantas pessoas têm perdido o sabor? Quantas pessoas têm perdido a função específica dela, que é ser sal, que é temperar, que é ajudar, que é tornar aquela situação que a pessoa está passando um pouco mais saborosa, tornar aquela situação um pouco mais digestível, e tem perdido o sabor. E aí Jesus fala, para nada mais presta, senão para ser jogado fora. Tem uma passagem da Bíblia em que Jesus fala que o machado está posto à raiz e a árvore que não produz fruto será cortada e lançada fora. Quando eu fui impactado com esse versículo, mudou a minha cabeça e eu falei, cara, eu tenho que produzir, mas não produzir de qualquer jeito para o reino. Eu tenho que produzir algo para o Senhor, eu tenho que dar frutos, eu tenho que fazer algo para esse evangelho. E aí de lá para cá eu comecei a buscar coisas para fazer. E hoje eu entendo que eu sou um pouco produtivo, eu queria produzir mais, mas eu estou em movimento ao reino de Deus, eu não parei. E aí quando eu me deparei ontem com esse versículo lendo, eu falei, cara, às vezes eu posso estar perdendo a minha característica de sal. E aí eu não vou servir para mais nada, não dá para adaptar, não dá para usar esse sal para mais nada, a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Eu quero dizer para você, não seja um sal insípido, ou um sal que não tem sabor, ou um sal que não serve para nada. Continue sendo o sal da terra. E aí, depois pra frente, ele fala a luz do mundo. Nós temos essa característica de ser o sal da terra e ser a luz do mundo. Ou seja, eu dou sabor às coisas e eu ilumino a situação. Eu dou a direção, a luz, ela serve para dar uma direção para o mundo. As pessoas têm buscado essa direção, as pessoas têm buscado esse sabor. Porque se você for ver as maiores... Aquilo que a gente busca no mundo, de certa forma, ou prazeres econômicos, ou prazeres sexuais, ou qualquer outro tipo de prazer, é porque nós estamos buscando um sabor para a nossa vida. Nós estamos tentando temperar a nossa vida, que às vezes é difícil mesmo. E a vida não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém, não é só difícil para você, é difícil para todo mundo. Mas eu tenho esse sal. Eu sou esse sal em Cristo Jesus. Eu consigo trazer um tempero. Alguém vem compartilhar algo comigo, eu posso dar uma palavra, ou eu posso simplesmente ouvir aquilo. E aquilo vai aliviar aquela pessoa. Eu posso orar por ela, ou eu posso direcionar ela ao que fazer. Então Jesus, ele nos dá uma característica. Pare de ficar buscando características em outras pessoas. Pare de ficar buscando características em outras pessoas. Busque aquilo que Deus já deixou para nós. Ou seja, nós somos o sal e somos a luz. Então eu tenho como temperar, tornar mais gostoso a vida de alguém. E eu posso direcionar essa vida também. Então, quando Jesus fala isso no Sermão do Monte, e aí se você puder ler e reler o Sermão do Monte, começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7, e Jesus começa a falar coisas que você fala, cara, não dá pra cumprir, mas eis que o evangelho é maravilhoso, não dá pra cumprir mesmo.
se nós não tivermos em Cristo Jesus, você não vai cumprir. Você não vai cumprir. Você vai cumprir estando em Cristo Jesus. Antes de terminar, o Rodolfo Abrantes, e aí ele é um cara que eu amo muito as músicas, o jeito. E um dia, quem sabe, Deus permite eu conhecer esse cara, né, pessoalmente. Mas beleza, enquanto isso não acontece, pode acontecer se você me ajudar aí a crescer o canal. E aí, quem sabe, ele um dia escute essa mensagem e fala, pô, Raul, vamos tomar um café. Quem sabe isso acontece um dia. Mas beleza, enquanto isso não acontece, ele falou que uma das características do sal é dar sede. Então, se eu sou o sal, eu tenho que ter sede pelo evangelho, eu tenho que ter sede. E ao mesmo tempo, Jesus fala assim, eu sou a água viva. Sabe? É tudo conectado no evangelho, em Cristo Jesus. Tudo converge para Cristo Jesus. Tudo nos leva até Cristo Jesus. Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês. Nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Então, que você possa continuar sendo esse sal e dando vida, e dando sabor, e dando a sua identidade, aquilo que Jesus preparou de particular para você, continue sendo bênção para outras pessoas. Essa é a palavra que eu queria deixar hoje com vocês, e a gente volta semana que vem com mais um texto, se assim o bom Deus quiser, tá bom? Tem coisas novas pintando, eu tô tentando fazer o canal crescer mais e mais, para que mais pessoas possam ouvir sobre a palavra de Deus de uma forma simples e eficaz, que é a forma que eu acho que Jesus tem feito no meu coração, tá bom? Fica com Deus, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus negócios, a sua vida de uma forma geral, que Deus possa te abençoar e continuar te abençoando, tá bom? Mais uma vez, eu sou o Raul Santos e esse é o canal Dá o Papo Podcast. Você pode fazer parte desse canal também. Como, Raul? Deixando seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando. Deixa uma mensagem aí, se você chegou até agora. E aí, se realmente você acha que eu sou uma outra pessoa quando eu tô gravando, tá bom? Fica com Deus, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Até uma próxima, se assim o bom Deus quiser. Valeu!